Como é que você lida com o que você está vivendo? Como é que você lida com o que você tem passado? Eu queria que a gente pensasse em alguns minutos sobre isso. É sobre isso que a gente vai crescer 1% hoje aqui. Nesse pequeno vídeo, eu queria te convidar a ficar até o final. Faz uma forcinha, fica até o final, para a gente crescer junto, para você pensar um pouquinho sobre isso. Bem, de onde que eu estou baseando isso? Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou falando isso com vocês? Há um tempo eu tenho pensado sobre alguns aspectos, né? Dentre eles é a questão do passado, presente e do futuro. Por quê? O passado, o excesso dele, isso vai gerar em nós um tipo de depressão. O presente, o excesso de presente, ele nos gera um tipo de estresse. E o excesso de futuro, ele nos gera um tipo de ansiedade. E o problema não é as coisas que a gente passa, porque eu e você vamos passar por diversas coisas. A humanidade passou e vai passar por diversas coisas. E eu já falei até sobre isso aqui. Não é o que a gente passa simplesmente. É os processos cognitivos, como a gente passa isso aqui dentro. São os processos emocionais, como a gente passa por isso aqui dentro. Como eu e você temos passado diante de tantas coisas. A gente veio agora há pouco, né, pouquíssimo mesmo, de diversas situações eu gravei, eu coloquei, falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, eu vou deixar ele ou na descrição, né, provavelmente na descrição, talvez vou tentar colocar ele aqui também, tá bom? Para você pensar um pouquinho a respeito disso, de como lidar com as emoções diante daquilo que a gente passou agora há pouco, sobre política, sobre eleições e etc. Mas bem, a gente passa por diversas coisas e a gente não sabe lidar muitas vezes com elas. Mas veja só, existem algumas coisas que nos estão propostas para que a gente possa viver uma vida melhor, uma vida abundante. Mas eu queria pensar com vocês, por exemplo, algumas pessoas não conseguem entender o que aguarda elas, o que nos aguarda, o que aguarda você. Melhor dizendo, se pergunte o que te aguarda, o que está reservado para você no futuro. De onde que eu estou tirando isso? Vamos ver um pouquinho aqui do que uma história, na verdade, do que um homem que passou por a história, um homem que passou por um contexto bem diferente do que o nosso, o que ele escreveu. Considero que que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, quando escreveu para os Romanos, ele disse isso, e convenhamos, o contexto dele era um pouco diferente que o nosso, com certeza um tanto quanto mais difícil que o nosso. Mas ele vai dar essas orientações. Considero que os nossos sofrimentos, não é só o dele, nossos no geral, tudo aquilo que acontecia, mediante ele como cidadão, como pessoa, esses sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E havia algo maior por trás daquilo que ele estava passando, pelos sentimentos a quais ele estava lidando, aquilo que estava talvez dificultando a vida dele em alguns aspectos. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso no que diz respeito ao nosso emocional. De novo eu te pergunto, você sabe o que te aguarda? O que tem preparado para você? Viver somente no passado, como eu disse, isso acaba gerando excessos, né? Os excessos que são o problema. Excesso de passado, presente e futuro são o problema. Aqui Paulo está dizendo que aquilo que está revelado para ele, quando ele começa a olhar, a vislumbrar aquilo que está proposto, vai tornar aquilo que ele está vivendo muito menos doloroso, muito menos dificultoso. É o saber lidar com o passado, presente e futuro, o aqui, o agora ou depois. E aí ele vai dizer que esses excessos, ele vai estar nos ensinando de alguma forma que esses excessos podem nos gerar problemas, porque o que nós precisamos, pessoal, é nos ajustar ao tempo e espaço. E é sobre isso que eu tenho pensado faz um tempo. Eu não consigo fugir dessa realidade temporal. Eu não sou Deus, eu não sou atemporal. Então eu preciso lidar com isso. Porque se eu vivo preso só lá no passado, eu já falei sobre isso antes, o passado ele tem que ser uma referência, mas eu não posso ficar preso lá. O presente tem que ser vivido intencionalmente, mas eu não posso ficar bitolado, louco só nele. Eu não posso ficar só vislumbrado com o futuro, sem planejar e viver o presente aqui e agora. Mas esse futuro vivido com fé vai me ajudar a lidar com muitas coisas. Então ele vai dizer isso. A gente precisa
nos ajustar nesse tempo e espaço. E Deus está dando essa direção aqui para a gente, está dando essa direção através do apóstolo Paulo, que escreveu isso para aquelas pessoas, e hoje serve para mim e serve para você. Eu sei, se sei onde estou e vivo intencionalmente o momento, lembrando do passado que me construiu até aqui, tudo isso vai fazer muito mais sentido. O passado é para isso, para que eu possa lembrar e pensar e saber que tudo que eu passei, todas essas dificuldades, todas as dores, etc., me construiu, me trouxe até aqui, não me destruiu. E é o que eu vou fazer com isso agora? Viver hoje um pouco diferente de ontem, dando esse passo para o futuro, para viver ele melhor ainda. Então, vamos lá. Ele me construiu até aqui. E aí eu vejo que o que está me ocorrendo nesse momento não é o fim. Olha que interessante, eu preciso entender isso, que aquilo que eu passei não me destruiu, não foi um fim em si, como esse presente aqui agora também não é o fim totalmente em si, mas ele está ajudando-me nessa construção. Então, se eu vejo que o que está ocorrendo nesse momento não é o fim, eu começo a ver o futuro com mais fé. Porque eu passei pelo passado, eu estou no presente. Bem, então esse meu presente, que às vezes nem é real, parece só coisa de doido, é coisa de físico isso. O presente nem é real, né? Na verdade, ele é um subproduto muitas vezes da minha mente. Bem, não vou entrar nesse aspecto, mas vamos continuar, senão eu vou viajar aqui. Então, na verdade, o passado já foi, não me destruiu. O presente está aqui para construir o meu futuro. E aí eu consigo ver isso com um pouco mais de fé. E aqui que nós precisamos ter o futuro como ajudador através dessa fé, de que o que tem para nós não pode ser comparado com o que já vivemos, ou estamos vivendo, pois existe algo a ser revelado. Eu queria perguntar para você, que glória será revelada em você? O que pode ser revelado em você? Existe um futuro glorioso para você, acesse ele. Receba ele hoje, esse futuro, esse presente, esse passado, essa vida abundante tem um nome, tem um nome. Você sabe qual é? Comenta aqui, tá bom? Eu queria que você pensasse sobre isso hoje. O nosso processo de ser humano, ele é constitucional num todo, não somente psíquico, não somente emocional, mas também espiritual. E para você viver bem, você tem que aprender a lidar com esse passado, presente e futuro, sem o excesso desse passado, que é nada mais, nada menos do que um tipo de depressão, sem esse excesso de presente, que é um estresse exacerbado, e sem o excesso de futuro, uma ansiedade descontrolada. Aprenda a viver abundantemente, tendo uma fé de que aquilo que passou não te destruiu, mas te construiu para hoje, para você vislumbrar esse presente de uma forma maravilhosa a ser vivida. Que glória que pode ser revelada em você, o que pode ser revelado em você e através de você. Pense sobre isso. Eu espero que tenha feito sentido para você. De verdade, espero que tenha feito sentido para você. E se for interessante, compartilha com outra pessoa. Se você puder, dá um like. Se você puder, se inscreve se for do seu interesse. E vamos construir a cada dia mais e mais conteúdos, relevância, geração de valor sobre a vida das pessoas. Eu e você podemos fazer um pouquinho juntos, crescendo 1% todos os dias. Um abraço e até o próximo vídeo.